Vamos lá, boa tarde, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de número 4. E fazendo mais um resumão do que aconteceu nas aulas anteriores, nós falamos de movimento, falamos de velocidade, aceleração, posição. Chegamos a falar inclusive de situações específicas, que é quando eu tenho uma aceleração constante, que é um movimento uniformemente variado. E falamos também quando a gente tem aceleração nula, que é o movimento uniforme. Toda a discussão que a gente fez até agora, nessas aulas anteriores, aconteceu por uma trajetória retilínea, certo? Acontece que nem todo movimento ele é unidimensional. A gente precisa desenvolver, aí precisa ampliar o conceito para estudar as quantidades que a gente viu, que é a posição, a velocidade e a aceleração, para o movimento mais geral. Claro. Então a gente precisa entender agora como a gente pode trabalhar posição, velocidade e aceleração em um movimento em 2 ou 3 dimensões. Como é que se dá isso, né? Como é que é o cálculo disso? Como é que ficam as funções horárias? Qual é a ferramenta matemática que a gente vai usar para trabalhar com um problema bidimensional e tridimensional? Então, todas essas questões a gente vai passar a trabalhar agora, certo? Então, a gente vai rever os conceitos básicos da cinemática para o movimento que tem 2 ou 3 dimensões, que é o movimento mais geral, tá certo? Então, para isso, existe uma ferramenta matemática que é extremamente utilizada, que são os vetores. Então, o vetor é uma ferramenta matemática que provavelmente vocês estudam em geometria analítica. Vocês pagam geometria analítica aqui? Sim ou não? Não, sim, metade diz que sim, metade diz que não, né? Em geometria analítica se aprende toda a álgebra vetorial, que a gente vai fazer uma revisão aqui bem rápida, para quem não viu ainda, porque para quem já viu vai ser bastante trivial, certo? E também em álgebra linear se estuda condições mais gerais, que a geometria analítica faz parte, né? Mas eu vou tratar hoje, na aula de hoje, a álgebra vetorial de uma maneira bem simples. É o básico do básico que vocês precisam saber, pelo menos para estudar cinemática, tá certo? Então a grande pergunta é, como é que eu determino posição e velocidade e aceleração também, né? De um objeto que se movimenta num plano. Eu vou começar num plano, daí a gente expande isso para um espaço tridimensional, né? Se eu não conhecer a trajetória, se eu conhecer a trajetória, beleza. Se eu sei que é um movimento que faz um círculo, eu consigo trabalhar isso como um movimento unidimensional. Basta dizer qual é o referencial do círculo e medir a distância percorrida ao longo do círculo, ao longo da trajetória. Então, quando se conhece a trajetória do movimento, a gente consegue trabalhar o movimento de maneira unidimensional. O problema é quando a gente não conhece a trajetória, ou às vezes quando a trajetória é muito complexa de ser determinada matematicamente. Então, ele precisa de uma outra ferramenta. Então, imagine que eu tenho esse movimento aqui dessa bola, né, foi jogada para cima, foi magicamente jogada, né, que não tem um jogador ali. Mas imagine esse movimento aqui da bola e eu queira localizar esse objeto no espaço e no tempo, né? Como é que a gente faz se a gente não tem a trajetória? Então, para isso, a gente vai usar o conceito matemático de vetores. Então, a ideia é a seguinte, a gente vai estabelecer um referencial, assim como a gente fez na trajetória, lá no movimento uniforme, né? No movimento unidimensional, a gente vai estabelecer um referencial, que é esse ponto aqui, e a posição do objeto vai ser marcada a partir de uma seta, um segmento de reta orientado, né? Que é o termo mais correto na matemática. Deixa a turma entrar aí para ir se acomodando. Tem mais alguém aí, amiga? Não? Muito bem, vamos lá. Então a gente vai fazer uso dos vetores, né? A gente vai definir também o referencial. Então aqui, apesar de não ter trajetória, trajetória tem, né? Mas a gente não parte dela. Existe ainda assim um referencial, isso aqui é importante, a gente vai falar sobre isso. Quando a gente falar de movimento relativo, isso aqui é muito importante. Então tem um ponto que você vai medir a posição da bola e essa posição ela é medida através desse segmento de reta orientado que a gente chama de vetores, tá?
A grande pergunta é, professor, como é que a gente faz para trabalhar matematicamente um segmento de reta orientado? Para isso existe um conjunto de leis matemáticas chamada de álgebra vetorial. Bota na cabeça, galera, vetor é diferente de número. Número você soma, você subtrai, multiplica, divide, né? Cada operação numérica ela tem propriedades comutativa, associativa. Isso é para número. Quando você for trabalhar com vetor, é outra coisa. Então o vetor vai ter suas próprias propriedades, suas próprias operações. Soma de vetor é diferente de soma de número. Multiplicação de vetor é diferente de multiplicação de números. Então vocês vão ter que abrir a mente agora para poder abstrair um novo conceito, que é a álgebra vetorial. Certo? O trabalho é diferente. Consequentemente, o resultado dado é diferente de um simples número. Então o vetor tem a vantagem que ele carrega mais informações do que um simples número. E algumas grandezas físicas, elas precisam ser determinadas com vetores. Tem grandezas físicas que não são determináveis só com número, né? Então, grandezas vetoriais são quantidades físicas que não são completamente determinadas apenas com o número. Se você der só o número, você não sabe a informação completa. Precisa na direção e do sentido. Por exemplo, força. O sujeito ali sofreu uma força de 10 newtons. O número unicamente dito, ele não dá a informação completa. Porque eu não sei que direção e que sentido a força foi aplicada. Certo? A mesma coisa acontece com velocidade. Eu falei aqui várias vezes em positivo e negativo, né? Então, na verdade, um movimento bidimensional, tridimensional, tem que saber se a velocidade qual é a direção da velocidade e qual é o sentido da velocidade. Só o número isso não vai me dizer muita coisa. A aceleração é vetorial, campo elétrico é vetorial, campo magnético é vetorial. Então, tem várias quantidades físicas que são vetoriais e precisam de vetores. Agora, tem quantidades físicas que não precisam de vetores. Antes de eu colocar aqui, vocês conseguem saber alguma propriedade física, alguma quantidade física que não precisa de vetores, só o número resolve? Tem uma que é muito simples. Tem uma que está escrita ali no ar-condicionado. Temperatura. Não existe direção em temperatura. Temperatura é temperatura, né? Outra, também muito usada no dia a dia. Diga. Não? Alguma sugestão de alguma coisa que não precisa de direção e sentido e que a gente mede? Massa. Massa não precisa de direção e sentido, né? O cara pesa 80 quilos, né? 80 quilos, não tem direção e sentido para massa. Então existe uma série de quantidades físicas que não precisa de direção e sentido, e essas quantidades físicas a gente trabalha com grandezas, chama de grandezas escalares. Para trabalhar matematicamente as grandezas escalares, não precisa de vetores. Nem faz sentido usar vetores. Aí você vai usar toda a álgebra que você conhece lá da numérica. Agora, se for trabalhar com vetores, tem que usar a álgebra vetorial, beleza? E se misturar, professor? Eu vou ensinar para vocês aqui como é que faz quando eu opero vetores com números. É possível misturar, certo? Então, exemplo de grandezas escalares. Massa, tempo. Se bem que, professor, não tem um tempo que não vai para frente e para trás, mas por enquanto o tempo só vai para frente, né? Então a gente não precisa se preocupar em dizer se o tempo tem para frente ou para trás, porque ele sempre vai para frente. Energia é uma quantidade escalar bastante importante. Carga elétrica é escalar, pressão é uma quantidade escalar, ok? Então, por enquanto, aqui em cinemática, a gente só vai trabalhar com velocidade, posição e aceleração, apenas. As três são vetoriais. Tem mais uma ali para chegar. Muito bem, o que são vetores? O que são vetores? Segundo a matemática, é um segmento de reta orientado. Segmento de reta, porque reta em geometria é um negócio infinito, né? Vai de mais infinito a menos infinito. Se eu quebro a metade da reta e vai só para um lado infinito, ele chama de semi-reta. Beleza? Então, reta é infinito, vai para mais infinito, menos infinito. Se eu quebro no meio e ela vai só para um lado infinito, ele é uma semi-reta,
E se eu quebro dos dois lados, ele começa e termina, é um segmento de reta. Ok? Entenderam aí? Eu posso repetir, que eu vi que vocês estavam dispersos na hora da fala, né? Segmento de reta é quando eu pego uma reta e quebro ela, ela tem um começo e um fim. Chama segmento de reta, beleza? Então, um segmento de reta orientado é um vetor. Qualquer segmento de reta orientado que possui o mesmo módulo, direção e sentido, é considerado o mesmo vetor. Então, se eu tenho um grupo de segmentos de reta orientados que são iguais, tem o mesmo tamanho, tamanho é o que chama de módulo, beleza? Tem a mesma direção e o mesmo sentido, eles são considerados o mesmo vetor, dependendo da posição. Então lembre-se disso. O vetor, se ele está em qualquer lugar do espaço, mas ele tem a mesma direção, o mesmo sentido, o mesmo módulo, é o mesmo vetor. Para um vetor V definido pelo segmento AB, então imagine que eu tenho um segmento de reta aqui AB, escrevemos V, isso aqui é importante. Para você saber se a grandeza física é escalar ou vetorial, você tem que escrever a grandeza vetorial com essa seta aqui em cima. Olha, já teve candidato a concurso para professor da UFAL que escreveu equações vetoriais sem a setinha em cima. E, obviamente, eu tirei ponto. Porque isso é um erro básico, né? Então, lembre-se disso. Se é vetor, tem que ter a setinha em cima. Se você tira a setinha, ele é um escalar. Então, são coisas diferentes. Então, V, a gente vai escrever com a setinha em cima para dizer que é um vetor. Tem livros que não tem um vetor em cima, eles colocam em negrito. É estranho isso, né? Mas deve ter explicando isso no livro. Mas se vocês acharem um livro que não tem setinha e está negrito, é porque eles substituem pelo negrito. Acho que é questão de tipografia, talvez, que seja mais difícil de fazer, né? Então, a gente vai escrever o vetor como sendo AB, onde A e B são as coordenadas. A e B são as coordenadas do ponto B, que é esse ponto aqui da ponta da seta, e A vai ficar localizado na origem. Então a gente costuma escrever, representar um vetor dessa forma. Então é mais ou menos isso aqui, ó. O segmento AB vai ter, o A significa a base da seta, vai ficar na origem, e o ponto B vai ser representado pelas suas coordenadas. E aí você consegue determinar numericamente um vetor. O que a gente chama de módulo é o tamanho dessa reta. Então, o tamanho do vetor, ele vai dar para a gente a informação do seu módulo, da sua intensidade. Quanto maior for o vetor, maior a intensidade e vice-versa. Matematicamente, como é que a gente calcula esse comprimento? Isso aqui a gente usa a fórmula de Pitágoras, da trigonometria plana. Isso aqui é um triângulo retângulo, esse ângulo aqui faz 90 graus, e todo mundo aprendeu aqui desde o ensino fundamental, né? Que o quadrado, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então isso aqui é o quadrado, é igual a esse cateto ao quadrado, que é o tamanho de B, somado com esse cateto ao quadrado, certo? E aí dá essa fórmula aqui. Então o módulo de um vetor nada mais é do que a raiz quadrada do quadrado das coordenadas, certo? Bom, quais são as operações básicas dos vetores? Primeiro, a soma. Como é que se soma vetores, né? Então a ideia é a seguinte, vamos supor que eu tenho dois vetores V e W, dados por essas coordenadas A, B e C, D. A soma dos vetores é simples, basta você pegar as coordenadas, as duas primeiras coordenadas e somar, que vai dar o resultado da primeira coordenada, e as duas coordenadas seguintes você soma, você vai ter a coordenada, né, do vetor soma. Não é simples assim. Isso aqui graficamente é mais ou menos isso aqui, ó. Se eu pegar esse vetor V, imagine que esse aqui é o V e esse aqui é o W, se eu somar eles, eu vou pegar esse comprimento, somar com esse, vou pegar esse e vou somar com esse, e vai dar o comprimento final aqui. Então esse daqui verde, ó, é o vetor resultante, certo? Uma maneira de a gente somar vetores de maneira gráfica, só olhando para o desenho, sem precisar se preocupar com números, é fazer o seguinte, isso aqui a gente faz muito, inclusive, certo, pessoal? Muito.
Observem que o vetor resultante é exatamente o que? É eu pegar um dos vetores, juntar. Vocês fazem fila aqui para entrar um por um, como é que é? Vamos distribuindo senha na porta, né? Para entrar na sala. Vamos lá. Então, voltando. Suponho que eu queira saber só a direção e o sentido do vetor resultante. Tá certo? Eu não estou preocupado com números. Acontece muito isso. Eu quero saber só para onde vai o vetor. Vai ter até um problema daqui a pouco que a gente vai fazer isso. Então, existe um algoritmo simples para você somar vetores só no visual. Que é você fazer o seguinte, você vai pegar um vetor, qualquer um, né? Porque a soma de vetores ela é comutativa. Então eu posso pegar esse vetor aqui, ó, pegar o fundo do vetor, juntar com a ponta do outro, que é exatamente o que aconteceu aqui, ó. Eu peguei esse vetor e juntei com a ponta desse, tá aqui. E aí o vetor resultante vai ser a linha da base até a ponta do último. Só isso, tá? Então isso aqui vai dar o vetor resultante. Se eu tiver os números, se eu tiver esse tamanho e esse, se eu tiver esse tamanho e esse, e somar os números, dá exatamente a mesma coisa. Beleza? É porque às vezes, como eu falei, às vezes a gente está interessado só em saber a direção e o sentido, não está preocupado com um módulo. Mas se você quer um módulo, um número, aí você tem que botar os valores e fazer a conta de verdade, né? Uma outra forma de fazer a soma visual dos vetores, que também é muito comum, é usar a chamada regra do paralelograma. A gente vai pegar os dois vetores e juntar as bases, do jeito que está aqui, ó. Beleza? Aí você vai reproduzir essa direção e sentido aqui em cima. Então esse segmento de reta tem a mesma direção e sentido desse. Esse segmento de reta tem a mesma direção e sentido desse. Então você fecha um paralelograma com esses quatro lados e aí a diagonal vai ser o vetor resultante. Beleza? Então você pode fazer tanto assim como assim. E você pode tanto fazer esse depois esse, como pode juntar esse no fundo desse que dá o mesmo resultado. Porque a soma de vetores ela é comutativa. A mais B igual a B mais A. Não tem problema, pode trocar. Ela também é associativa. Eu posso somar dois para depois somar com o primeiro. Dá no mesmo de somar os dois primeiros para depois somar com o último. Não tem problema. O vetor também tem um elemento neutro, que é um vetor tal que, se eu somar com qualquer vetor, vai dar o próprio vetor. Seria um vetor nulo, né? Um vetor zero. E o vetor tem o seu elemento oposto, quer dizer, se eu pegar um vetor e somar com o inverso dele, vai dar zero. Chama-se elemento oposto. Aliás, galera, não existe subtração de vetores, se você pensar bem. Por que não existe? Porque a subtração de vetores nada mais é do que uma soma e o próximo vetor você inverte ele. Então você vai somar com o inverso do próximo. Aí acaba virando, assim, entre aspas, uma subtração, né? Então a gente não acha na literatura da álgebra vetorial o nome subtração de vetores. Você acha sempre soma de vetores. Mas aí você pode supor que existe uma subtração se você inverter o segundo vetor. Beleza? Exemplo de soma de vetores. Bem simples aqui, certo? Bem no comecinho mesmo. Então, suponha que eu tenho esse vetor aqui, que é 3 na direção horizontal, 1, 2, 3, e 2 na direção vertical. Então, é esse vetor aqui. E o próximo vetor eu tenho 4 na horizontal e 1 na vertical. Se eu somar esse com esse, eu posso fazer a representação aqui, ó, juntar. Mas vocês vão ver, ó, que se eu somar 3 com 4, dá 7. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se eu juntar 2 com 1, dá 3. Está aqui, ó, 1, 2, 3. Então esse aqui é o vetor resultante, que dá exatamente igual se eu pegar esse vetor e juntar com esse aqui e fazer a conexão, né? Então dá exatamente igual. Aqui é um problema parecido, ó, só que agora tem um vetor está para cá, outro está para lá. Ó. Eu tenho um para o lado negativo, aqui ó, menos 1,5. E aí quando eu somo ele vai dar para cima. E aqui eu tenho um exemplo de 3 vetores somando. Então veja que para fazer a soma visual, eu vou juntar esse aqui, eu vou juntar esse daqui com esse daqui na ponta, junto a ponta com a cabeça do vetor, pego esse daqui junto com esse. Aí tiro da base até a ponta e vejo o vetor resultante, que dá exatamente igual se eu sair somando, né? 3 com 1 com 0
que dá 4. 0 com menos 1,5 e mais 3,5, que dá 2. Né? 2 de... tá errado, né? É 4 e 2. Era para ter batido aqui, ó. Bem que eu vi que esse negócio estava muito grande. Ficou pequenininho aqui. Esse vetor era para vir aqui para cima, pro 2. Tá errado aqui a imagem. Ok, tranquilo, né, pessoal? Isso aí, beleza pura, vai tirar, vai tirar 10 aqui, então. Não precisa nem fazer prova, né? Pode dar 10 para todo mundo. Problemas do Halley agora, de vetores. O pessoal está me perguntando, professor, qual é a edição do que você se baseia? Eu estou usando a 10ª edição, eu não sei nem que edição que está hoje o Halley, né? Mas eu estou usando a 10ª. Qual que está hoje? Aqui vocês estão... acho que é branca, né? Porque eu tenho uma... Qual é a edição da capa azul? E porque eu tenho essa edição há um bocado de tempo, né? E eu tenho ela digital. O pessoal da editora, você não lembra como é que foi, mas eu acabei ganhando uma senha que eu tenho acesso ao livro, sabe? Digital. Não lembro como é que foi essa negociação aí, não. Aí por isso que eu não sei como é que está hoje. Mas eu tiro de lá essas questões do Halley. Provavelmente as questões da prova eu vou tirar de lá também. Se vocês quiserem tirar 10, resolvam todas as questões do Halley. Vocês vão tirar 10. Não tem problema. Não são muitas, não. Muito bem. Os dois vetores da figura estão em um plano XY. Determine o sinal da componente x e y, respectivamente, da soma e da subtração, né? Então, a primeira pergunta: se eu somar esses dois vetores, a componente x e y, qual vai ser o sinal dessa componente? Vamos lá. 1. Somando os vetores. Somando os vetores. Aí como é que eu falei? A gente vai fazer o seguinte. Para somar os vetores, a gente pode juntar a ponta de um com a base do outro, né? E aí ligar a base com a ponta e fazer isso aqui. Isso aqui é o vetor resultante. Já está meio que pronto aqui, né? Não precisa nem fazer, tem muito trabalho. Eu vou desenhar aqui só para não ficar, para a gente usar, é mais ou menos isso aqui, ó. Aqui eu tenho D1 e aqui eu tenho D2, tá? Então o vetor resultante da soma vai ser esse aqui, ó. Aqui é D1 mais D2. Pergunta a vocês, a componente x é positiva ou negativa da soma? Negativa, porque a componente x, ó, é esse pedaço aqui e está virado para o lado negativo. E a componente y é negativa? É positiva. A componente y é essa aqui, ó, e ela está virada para cima, está do lado de cima do eixo positivo, certo? Então aqui nós temos, ó, D1 mais D2, componente x é negativa, né? Negativa. Vocês estão desanimados hoje? O que está acontecendo, hein? É a chuva, é? Até para responder está desanimado. Eu vou passar a lista de presença para dar uma animada, né? Pessoal aí do Protec. Desanimei esse hoje. Hoje ainda é quarta-feira, né? Tem 2 dias ainda. Já tá cansado, cara? Já chegou cansado, né? Acontece muito, né? É comum, bastante comum. Muito bem. Então, e a componente... Esse Protec é o quê, amigo? É de engenharia química e engenharia ambiental. É mesmo, que beleza, viu? Muito bem. Componente Y positiva. Rapaz, uma vez eu fui levar uma água, ele falou sobre empresa aí de engenharia ambiental, eu fui levar a água, uma amostra de água do meu condomínio para análise, no laboratório de análise de água, aqui que tem aqui no Distrito Industrial.
Aí eu cheguei lá, tá, conversei com a moça e tal, aí eu conversei com a engenheira. Falei, não, quando eu venho aqui para o FAO, eu passo aqui de novo e trago uma outra amostra. Aí a menina falou, você é professor do FAO? Eu falei, sou, eu fui tua aluna. Aí eu falei, eita, que eu tô lembrando agora, que eu dava aula no CETEC de Física 2 há muitos anos atrás, né? É mesmo, eu lembro de você lá, professor, porque eu tava grávida, eu tive que sair. Eu realmente lembrava, né? Eu falei, como é que tá? Tua filha tá com quantos anos? Ela tá com 17, professor. Eu falei, meu Deus do céu, não acredito, velho. Tô velho, viu? Tô velho. Mas foi bacana. Ela depois falou que terminou o curso, fez mestrado, fez doutorado. Aí trabalha nessa empresa de ambiental, né? Na hora eu fiquei chocado, né, com a informação. Depois passou. Muito bem, vamos para a negativa. Para fazer, como eu falei, para fazer a subtração, que a gente chama de subtração de vetores, eu vou somar, só que eu vou inverter o D2. Como é que inverte um vetor? Como é que eu multiplico o menos 1, acontece o quê? Significa que ao invés dele apontar para cima, ele vai apontar para baixo, ele muda o sentido. Beleza? Então, no segundo caso, nós vamos ter isso aqui, ó. O primeiro vetor ele se mantém o mesmo, o D1, e o D2 ele vai ser para baixo. Ele vai ficar assim. Não é isso? Não, tá errado. Ele vai ficar assim. Ele vai ficar assim. Só que para baixo. Só que para fazer a soma de vetores, eu não posso juntar ponta com ponta. Isso não está fora do script. Eu vou ter que pegar isso aqui, ó, e colocar aqui embaixo. Entenderam? Ou então pegar esse vetor e colocar aqui em cima. Porque eu tenho que juntar ponta com ponta, fundo com ponta. Então esse desenho, eu não sei se eu vou tentar fazer aqui, certo? E sem na mão assim é meio difícil. Então eu vou juntar, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou juntar esse com esse. Isso aqui é um pouco inclinado assim, né? Vai ficar mais ou menos assim, ó. Aqui é D1 e aqui é menos D2. Aí sim a gente soma. Não sei se vocês estão vendo aí do fundo, mas acabou virando esse vetor aqui de baixo. Você vê que dá um vetor completamente diferente do primeiro, que é menos, né? Completamente diferente do primeiro. Esse vetor é completamente diferente desse. E nesse caso aqui, como é que ficam as componentes? Componente x negativa, né? D1 menos D2. Componente x negativo e componente y, negativo também. Negativo também. Negativo. Beleza? Essa é a primeira questão. Segunda questão. Você deve executar 4 deslocamentos na superfície plana no deserto, começando na origem de um sistema de coordenadas XY e terminando nas coordenadas menos 140 e 30 metros. As componentes do deslocamento são sucessivamente os seguintes. Então ele vai dizer aqui, são 4 deslocamentos. Então quais são esses? O primeiro deslocamento, ele sai da origem do 0, 0 e anda 20 metros no sentido positivo do x, 60 metros no sentido positivo do y. Certo? Depois ele vai andar um bx aqui que ele tem que calcular e menos 70. Ele vai descer 70 metros para baixo no eixo y. Depois ele vai pegar 20 metros. Engraçado que vai cancelar aqui, né? Mas vamos lá. 20 metros para o lado oposto do eixo x e uma quantidade na direção y. Depois ele vai pegar menos 60 na direção x e menos 70 na direção y. E no final tem que dar menos 40 e 30. Beleza? Então isso é um problema de soma de vetores. Eu tenho 4 vetores que somados vai ter que dar isso aqui. A pergunta é, quanto é que vale AX, ou BX e CY? Né? É a letra A. Então vamos lá, primeiro.
calculando a soma dos vetores. Então eu vou ter 20, 60, mais, vai dizendo aí, meu povo, só para adiantar o lado, bx, qual é o outro? Menos 70, menos 20, mais cy, né? Mais menos 60, menos 70 é igual, aqui igual, menos 140, 30, não é isso? Então essa é a nossa soma, beleza? Soma de vetores, como é que a gente faz? Eu vou somar todos os x e depois somar todos os y separadamente. Vocês vão ver que quando se trabalha com vetores é como se você carregasse dois cálculos ao mesmo tempo. O cálculo de cada componente. Um problema tridimensional é como se fossem 3 problemas de cinemática de uma vez só. Um para cada direção. Então, fazendo a soma, nós temos 20 mais bx menos 20 menos 60, né, que é a primeira conta. Vamos fazer logo separado, né? Ficar escrevendo demais. Vocês entenderem aqui como é que é, né? Direção. Na direção X a gente vai ter 20 mais bx menos 20 menos 60 igual a menos 140. E na direção Y nós temos 60 menos 70 mais CY menos 70 igual a 30. Quanto é que dá esses valores aí? Aí é fácil, né? Isso aqui corta, 60 vai para lá positivo, dá menos 80, né? Menos 80. Então, BX é igual a menos 80. E aqui eu vou ter o quê? Ó, 70, isso aqui dá menos 10, com menos 70 dá menos 80. Vai para lá positivo, 80 com 30, dá 110, né? Oi? Não é não? 60 menos 70 dá menos 10. Menos 10 com menos 70 dá menos 80. Isso vai para o outro lado positivo, 80 mais 30, 110. Eu acho que é 110, depois vocês conferem aí. CY igual a 110. Então tá resolvido aí. A letra A. A letra A e a letra B, né? A gente resolveu as duas já. Pessoal, perguntas aí, dúvidas, tudo certo? Tranquilo, né? Só vai chover 10 aqui nessa prova hoje, essa turma. Letra C. O módulo e o ângulo em relação ao semi-eixo X positivo do deslocamento total. Como é que calcula módulo, galera? Lembra? Diga. Como é que calcula o módulo o Protec? Oi? Como é teu nome para não chamar de Protec? Miguel, diga aí, Miguel, como é que calcula módulo? Vai ser raiz quadrada do quadrado dessa coordenada. Perfeitamente, tá vendo? Já vou passar a recomendação lá, olha, fala com o Miguel da Protec que vai ser bem atendido. Não é Protec não o nome? Pronto, então. Vamos lá, letra C. Calculando o módulo. O módulo, no fim das contas, vai ser a distância que ele percorre da origem até onde ele chegou. Ele dá um monte de volta, né? Mas ele para num ponto. Esse módulo, no fim das contas, vai ser a distância da origem até onde ele chegou. Basicamente é isso, assim, do ponto de vista prático, né? Então, módulo, não tem nem número, né? Vou chamar de
módulo, vamos chamar de V, né? O módulo de V vai ser a raiz quadrada das componentes do deslocamento. Então vai ser 140 ao quadrado, o negativo vai embora, porque dá ao quadrado, mais 30 ao quadrado. Aí agora é fazer conta, né? Calculadora para dentro aí. E como calcula o ângulo? Aí eu quero ver se vocês sacaram. Já alguém calculou aqui, gente, de módulo? Eu posso apagar aqui em cima, pessoal, porque é melhor para a turma lá de trás ver. Posso? Pessoal, a letra D, a gente tem que fazer um desenho para entender o problema, tá? Então a ideia é a seguinte, eu tenho aqui o meu eixo, aqui é X, aqui é Y, certo? O meu vetor de deslocamento, é esse aqui, ó. E ele faz um ângulo com o eixo X, que eu vou chamar de θ. A pergunta é, como é que calcula esse ângulo? Vocês têm alguma ideia? Sugestões? Como é que calcula esse ângulo aqui? Eu sei esse valor aqui, ó. Isso aqui eu sei quanto é que vale. Vale... Eita caramba, é o contrário, né? Que é negativo. Deixa eu desenhar de novo. O vetor ele é menos 40 de... Ele é assim, ó. Esse ângulo aqui. O vetor ele é menos 40, menos 140, menos 140 e em Y é 30. Aqui está fora de escala, viu, gente? Fora de escala, mas vocês entenderam. A pergunta é, quanto é que vale isso aqui? Isso é um problema de geometria plana. Como é que calcula aquele ângulo? O que vocês acham? Pessoal do lado de cá. Tangente? O que tem a tangente? Tangente de quê? Vocês lembram de triângulo retângulo? Lembra? Miguel, lembra, Miguel? Triângulo. Quais são as propriedades de um triângulo retângulo? Esse ângulo aqui faz 90 graus. Vocês lembram de seno, cosseno e tangente? O que é um seno de um ângulo, desse ângulo θ aqui? Lembra do conceito? Oi? Cateto oposto sobre hipotenusa, né? O cateto oposto é esse comprimento aqui. Vamos chamar ele de A, tá? E a hipotenusa está aqui. Vamos chamar de C. C. Então, o seno de θ é o cateto oposto sobre hipotenusa. Beleza? O cosseno de θ é o cateto adjacente, que é esse aqui, que eu vou chamar de B. Opa, B. B sobre a hipotenusa. Eu consigo usar seno e cosseno nesse problema? Vamos lá, vamos ver. Ó, o triângulo retângulo está aqui, ó. O ângulo é esse. O seno desse ângulo é o cateto oposto, que vale 30, beleza? Sobre a hipotenusa. Quanto é que vale a hipotenusa? 114, que a gente calculou. Ah, vocês calcularam aqui já, né? Deu 114, foi? Em cima, assim, redondo. Não? Mas tá bom, né? Deu 114 e o que mais? 140. Vamos fazer o seguinte, não vamos usar hipotenusa não, porque está tendo divergência nos valores. Porque se eu usar seno ou cosseno, eu tenho que usar a hipotenusa. A hipotenusa do vetor é um módulo. Então eu posso usar o módulo? Posso. Beleza? Mas tem outra forma, que é a tangente. Que minha amiga começou ali e não terminou a explicação, né? A tangente desse ângulo
É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. É A sobre B. Ou seja, a tangente desse ângulo é 30 dividido por 140. Beleza? Então, a tangente de θ é 30 dividido por 140. Quanto é que dá isso aí, gente? Quanto é que dá 30 sobre 140? O sinal só vai dizer para a gente se é para cima ou para baixo. Ele só quer saber o valor. Certo? Se você usar menos... Não, não faz não é menos não, é 140 mesmo. 0,214. Se eu estou no desânimo, não é para falar o resultado, está desanimado. Vamos. Como é que eu calculo esse ângulo aqui agora? Aí, meu povo, não tem jeito não. Aqui vocês têm que usar uma função na calculadora chamada arco tangente. Não sei se vocês conhecem, né? Na calculadora é TG a menos 1. Você vai pegar o TG a menos 1 de 0,214 e você vai encontrar o resultado. Chama-se arco tangente, é o contrário da tangente. Tá certo? Então vamos ter que pegar na calculadora e calcular o arco tangente de 0,214 e vai ver qual é o valor do ângulo, né? E o ângulo que vocês encontrarem é a resposta. Acharam arco tangente aí na calculadora? Aí a calculadora normalmente dá isso em graus, aí tem que ver como é que está configurado, se está em graus, se está em radiano. Ok, vamos continuar. Perguntas? Posso, Miguel, continuar? Eu sei o que o senhor fez, mas achei muito confuso. Tu achou confuso? Achei, a gente na prova, ele tá... É porque eu estou explicando por par bem detalhadamente. Diga. Como é que acha isso? Eu não achei. O problema é encontrar isso aqui, você quer dizer? Isso. Ah, não, isso aqui não. Da prova, se você escrever só isso aqui, a minha está resolvido. É um problema de operacionalizar uma calculadora. Isso aí já é outro departamento, né? Mas vamos lá, deixa eu ver aqui, amiga. Deixa eu ver aqui, deixa eu mostrar pra galera como é que se usa a calculadora. Pega uma calculadora científica, uma calculadora comercial não vai resolver, certo, pessoal? Aí vocês têm que ver se a calculadora de vocês tem aqui, ó, nessa calculadora dela, onde tem os botões seno, cosseno e tangente, em cima, em amarelo, tem seno a menos 1, cosseno a menos 1 e tangente a menos 1. Isso aqui é o arco tangente. É o cosseno, né? Para usar essas funções aqui amarelo, você tem que usar o shift primeiro. Eu acho que você vai digitar 0 ponto, né? 0, deixa eu ver se posso ligar aqui, amiga? Não lembro nem como é que usa essas coisas mais. 0,214. Vai bater o shift, vai bater a tangente a menos 1. Ah, mas tem que fazer antes, eu acho. Tem que fazer antes, né? Oi. Eu acho que sim, viu? Isso dá 12 graus. 12,1 graus. Ela fez certo. Você digita aqui, ó, bateu aqui, tangente a menos 1, tá vendo? Aí você bate 0,2. Tem que botar os parênteses, é? Vamos ver se dá. Ah, eu também achei, só que achei 12,04,07. Você achou também? Pronto, a resposta é essa. Certo? Isso funciona com seno e com cosseno também. Você quer saber qual é o ângulo que, se eu tirar o seno, dá tanto valor, basta tirar o arco seno daquele valor. Só tem que tomar cuidado, porque tem calculadora que vai dar resposta em graus e tem uns que vai dar resposta em radiano. Aí tem que ficar ligado, porque radiando, o máximo é 2π, é 6,28. Então, se você acha 12 de resposta, não é radiano, porque não existe 12 radiano. Existe, mas aí são várias voltas no círculo, né? E a calculadora não trabalha desse jeito. Ok? Era só essa dúvida, Miguel, que você estava... Era só essa dúvida mesmo? Diga, amiga. É tu que é de Salvador, né? Quem é de Salvador aqui? Ah, é você se parece.
Não? 12,07 aproximadamente. Achou aí, não? Misericórdia. Vamos tirar uma média, né, da galera? 0,7, é. Aproximado. É porque, assim, numericamente, essas operações de arco tangente, elas são sensíveis demais, sabe? Assim, de flutuações numéricas. Dependendo da calculadora. Ok, vamos continuar. Bom, outras operações com vetores. Falamos da soma, que você pode também transformar numa subtração, que é a mais comum das operações, mas a multiplicação de vetores é uma coisa mais diferente do normal, tá certo? Então, como é que se dá a multiplicação de vetores? Primeiro, existe a operação em que eu multiplico um vetor por um escalar, por um número, isso existe. Então, imagine que eu tenho um vetor V qualquer, dado por essa coordenada, e eu multiplico por um número, que é o número C. C é um número comum, normal. O resultado dessa operação é feito da seguinte forma: basta eu pegar o número C e multiplicar em todas as coordenadas do vetor. Isso eu multiplico um vetor por um escalar. O resultado do produto entre um escalar e um vetor é outro vetor. Outro vetor que tem um módulo modificado por esse número, certo? Então é mais ou menos isso aqui, ó. Imagina que eu tenho um vetor V, esse aqui é o módulo do vetor V. Quando eu multiplico pelo número C, o módulo ele fica esticado a partir do valor do C. Se o C for um número maior do que 1, ele fica grande. Se o C for um número menor do que 1, entre 1 e 0, ele fica menor, certo? Então a principal característica da multiplicação do escalar por um vetor é mudar o módulo do vetor. Ele mantém a direção, mantém um sentido, aí o sentido pode mudar, mas ele basicamente mantém a direção e ele muda de tamanho, ou se o número for negativo, ele inverte, beleza? Se esse número for negativo, o vetor muda de sentido também, tá ok? Então, para um valor de C positivo, só há mudança de módulo do vetor. Ou o vetor fica maior ou fica menor, depende do valor, né? Se for 0,5, por exemplo, eu multiplico com o vetor, ele vai ficar metade do tamanho. Então, sempre que o número é entre 0 e 1, ele diminui. Se ele for maior do que 1, ele aumenta o tamanho. E mantém a mesma direção. Caso C seja negativo, também haverá uma mudança de sentido. Então, ele muda de sentido se o escalar for negativo. Um outro tipo de produto que existe na álgebra vetorial é o produto... Eita caramba! Ah, não está certo. É o produto escalar. Produto escalar, ele se escreve desse jeito aqui. É importante vocês lembrarem das notificações matemáticas. Você bota um vetor, um ponto e outro vetor. É ponto, não é x. X é outra coisa, tá certo? Vetor, ponto, vetor. Isso aqui representa um produto escalar. O que é um produto escalar? Quando eu multiplico um vetor pelo outro, faço um produto escalar entre vetores, a resposta final é um escalar. Por isso que chama de produto escalar. Produto escalar entre vetores resulta em um número. Você transforma aquilo num número. E esse número é dado pelo produto do módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Isso é um produto escalar. Beleza? Professor, para que serve isso? Ele tem várias aplicações. Mas, basicamente, se um dos vetores, suponha que esse vetor A, ele tem um módulo 1 unitário, o produto escalar, você acaba escrevendo a projeção do vetor B na direção do vetor escalar, do vetor unitário. É mais ou menos isso. Quando vocês forem aprender a Física 3 usa muito isso, né? Não sei se todos aqui vão pagar Física 3, a parte de eletricidade e magnetismo. Então, para você calcular a contribuição de um campo elétrico na direção de alguma trajetória, você faz o produto escalar do campo elétrico na direção da trajetória. Aí você consegue pegar a componente naquela direção, né? É muito usado para isso, esse tipo de cálculo. E o resultado final é o número, certo? Veja que, como depende de θ, se os vetores, quer dizer, cosseno de θ, o cosseno de zero, quando θ vale 0, o cosseno de 0 vale quanto? Vale 1, né? Ao contrário do seno. Então, vetores que são paralelos têm produto escalar máximo, que é o próprio produto entre os módulos. Só que vetores perpendiculares dá 90 graus entre eles, e o produto escalar dá 0.
certo? Dá zero. Isso é uma propriedade interessante, porque eu consigo saber se dois vetores são perpendiculares. Se eu fizer o produto escalar entre eles e der zero, eu sei que eles são perpendiculares. Aí você fala, professor, não é só olhar o desenho, mas nem sempre a gente tem um desenho, entendeu? Às vezes você tem um vetor só em forma de equação, ou você tem um vetor só em forma de números. Então como é que eu sei se eles são escalares entre si? Você tem que fazer o produto escalar. Se eles são perpendiculares entre si, né? Aí se der zero, você sabe que é perpendicular. É uma maneira de saber isso. Aí, como eu falei, né, vai ser máximo quando os vetores estão na mesma direção e sentido, e vai ser nulo quando eles fazem 90 graus entre si. Outra propriedade, essa aqui, pessoal, isso aqui eu não ia nem colocar na aula, mas a aula ficou curta, tinha espaço, né? Inclusive já está terminando, e está no livro do Halley, aí eu falei, vou botar, mas isso aqui é mais usado em Física 3, pelo menos nas físicas que eu conheço. Existem leis de eletromagnetismo que usam o produto vetorial, que é o seguinte, chama produto vetorial, e como eu falei, você representa o produto vetorial pelo x, por isso que no produto escalar você não pode botar um x, senão vira um produto vetorial. Então você bota o vetor multiplicado com um x, o outro vetor, e o resultado do produto vetorial é outro vetor, beleza? Então, produto escalar, resultado é um número, produto vetorial, resultado é um vetor. Que vetor é esse? Aí é que tal? Se eu pegar o vetor A e fizer o produto vetorial com B, o vetor resultante C, ele é perpendicular a esses dois. Então, o produto vetorial, ele é uma operação que trabalha em espaço tridimensional. Não tem como eu ter dois vetores multiplicados e o terceiro está no mesmo plano. Não existe isso. O produto vetorial sempre vai estar perpendicular ao plano dos outros dois vetores. Certo? O módulo do produto vetorial é dado pelo módulo do primeiro vezes o módulo do outro vezes o seno do ângulo entre eles. Então, se os vetores forem paralelos, o ângulo dá zero, o seno de zero é zero. Então, o produto vetorial vai a zero. Se eles forem perpendiculares, eu vou ter o seno dando 1, que é o máximo, né? Então, eu vou ter o produto vetorial máximo. Então, ele varia com o ângulo. Além disso, para saber a direção do vetor resultante, a gente usa a regra da mão direita. Não sei se vocês aprenderam isso. Lá na escola, às vezes a gente aprende isso sem chamar de regra da mão direita, que é para saber a direção do campo magnético em corrente elétrica. Não lembram disso, não? Você tem um fio, passa uma corrente, você pega a mão direita, a direção da corrente, a direção que a mão faz. Isso aí é regra da mão direita de outra forma. Tá certo? Mas basicamente o que é a regra da mão direita? Se eu pego dois vetores A e B, esse daqui, ó, A e B, e quero saber se o produto vetorial ele vai ser um vetor para cima ou para baixo, eu vou pegar a mão direita, o primeiro dedo, o indicador, vai ser o primeiro vetor, que é o A, o dedo do meio vai ser o segundo vetor, que é o B, então o A está para cá, o B está para cá. Então o produto vetorial vai estar para cima. Certo? Se o vetor B estivesse para lá, invertiria o sentido do produto vetorial. Sacaram? E tem mais. Se A está para cá e B está para cá, o produto vetorial está para cima. Se eu inverter a ordem, se eu multiplicar B por A, o produto vetorial dá para baixo. Então veja que produto vetorial não é comutável. Entenderam? Vamos fazer de novo. A está para cá e B está para cá, beleza? A vetorial B dá para cima. B vetorial A dá para baixo. Então, produto vetorial não é comutável. Né? A vetor B é igual a menos B vetor A. É o contrário. É louco, né? Mas resiste. Tem uma equação muito famosa no eletromagnetismo, que é a força de uma carga elétrica submetida a um campo magnético. A força é dada pela carga, que multiplica a velocidade, que é um vetor, multiplicado pelo produto vetorial do campo magnético. É carga V vetor B. É um produto vetorial. E aí a força que essa partícula ela sofre, ela é perpendicular à direção do campo e à direção da velocidade. Então é por isso que a carga elétrica ela gira em um campo magnético.
Isso acontece o giro da carga. Aí tem várias, né, consequências para isso aí. Uma coisa que a gente vai usar bastante, vocês vão ver muito, é representação de vetores em base ortogonal. O que é isso, né? Vamos com bastante calma nessa hora, porque isso aqui é um conteúdo muito importante. É o seguinte, os cálculos envolvendo vetores, eles precisam ter vetor dos dois lados. Se um lado é vetorial, o outro lado também tem que ser vetorial. É o seguinte, esses dois vetores, eles são chamados de base, porque eles têm uma propriedade que eles são, assim, de uma maneira bem geral, eu não quero entrar em detalhes da geometria analítica aqui, mas de uma maneira bem geral, eles são vetores perpendiculares entre si e tem módulo unitário, né? Vetor que tem módulo unitário, a gente se representa com essa setinha, esse chapéu aqui em cima. E ele recebe o nome de versor. Não sei se vocês ouviram falar nisso. Versor é um vetor de módulo unitário. Tem módulo 1. E aí ele recebe esse chapéu em cima. Quando você trabalha com LaTeX, não sei se alguém aqui já trabalhou com LaTeX, é um editor de texto científico, né? Vou fazer artigo e vai escrever uma fórmula no LaTeX. Você tem um comando para vetores, que é o /vec, que ele bota a setinha em cima, e um comando para o chapéu, que é /hat, de chapéu em inglês. Se você bota aí /hat, ele escreve o chapéuzinho em cima, que é o símbolo do versor, certo? Aí vamos lá, vamos ver se vocês me acompanham no raciocínio. Eu tenho aqui o vetor V, beleza? Eu tenho aqui um vetor V. Esse vetor V, ele tem uma componente X, que eu vou chamar isso aqui de Vx, que é esse tamanho aqui. Concorda comigo? E ele tem uma componente Y, que é esse tamanho aqui, ó, Vy. Certo? Isso a gente aprendeu. Beleza? Vamos supor que eu tenho um vetor aqui, ó, que tem módulo unitário. Esse vetor I. O que acontece se eu pegar o número Vx e multiplicar pelo vetor I chapéu? Lembra que eu falei que quando eu multiplico o escalar por vetor, eu mantenho a mesma direção e sentido? Né? Eu só vou modificar o módulo. Então, quando eu faço esse produto, eu estou gerando um vetor, como o I tem módulo unitário, então o módulo desse resultado aqui vai ser o próprio tamanho Vx. Eu vou gerar isso aqui, ó. Né? Se eu pegar a componente de V e multiplicar por um vetor unitário I, eu vou ter esse vetor aqui, que tem o mesmo tamanho da componente. A mesma coisa acontece se eu pegar o vetor J chapéu. Esse aqui. Então, se eu pegar essa componente Vy, eu vou gerar um vetor aqui para cima. Que aqui é o Vy, né? Vai ter um Vy e um Vx. Beleza? Concordam comigo que esse vetor Vx aqui e esse vetor Vy, que eu acabei de gerar, somados, se eu fizer a regra do paralelograma, dá exatamente o vetor V. Ou seja, eu consigo escrever o vetor V como uma combinação linear do vetor I e do vetor J. O nome correto é isso, combinação linear. Então, ó, eu consigo escrever V como sendo a soma desse vetor Vx com esse vetor Vy. Só que o vetor Vx, ele é, na verdade, a componente X multiplicado pelo versor I. Então, na verdade, eu tenho isso aqui, ó. É Vx I chapéu mais Vy, Vy mais J chapéu. Ou seja, eu consigo escrever V como uma combinação da base J. Isso é que é representação de vetor em uma base. Sacaram? Isso só existe porque a minha base
ela é perpendicular entre si. Isso se chama base, né? Base ortogonal. Existem outras bases? Existe, mas a gente só vai trabalhar com base ortogonal aqui. Aliás, é ortonormal o nome disso. É uma base que é ortogonal e tem módulo unitário. Chama-se a base ortonormal. Isso é extremamente comum em física, principalmente física. A gente vai ver isso aqui aplicado várias e várias vezes. Aí veja, ó, eu posso escrever quantos vetores eu quiser na minha base J. Eu posso colocar outro vetor aqui, ó, o vetor W. Aí esse vetor W também vai ter uma componente na direção de I e uma componente na direção de J. E aí eu posso, qualquer vetor bidimensional dá para colocar ali naquela base. Sacaram? Agora a questão é, quanto equivale essas componentes, né? Então, quanto equivale as componentes I e J de um vetor qualquer? Aí a gente vai ter que fazer a mesma conta que a gente fez aqui, ó. Eu vou ter que pegar esse ângulo, usar o seno para calcular VJ e o cosseno para calcular VY. Às vezes, o problema não já dá essa informação. Às vezes você já sabe quanto é que vale Vx e Vy, mas às vezes tem que calcular. É o que acontece, por exemplo, lá, não sei se vocês lembram de física do ensino médio, que você tinha problema de plano inclinado, e você tinha um peso para baixo, né? E você tinha que decompor em Px e Py. Não sei se vocês lembram disso. Porque no problema de plano inclinado, a base ela está na direção do plano inclinado. E aí você tem um vetor peso que não está na direção da base. Então você tem que encontrar as componentes x e y do peso, que é basicamente isso aqui, ó, quem está fazendo. Então você vai encontrar a componente na direção de I pelo cosseno, se a gente usar esse ângulo, né? E a componente J na direção do seno, usando o seno. Beleza? Se o vetor estiver na direção de I ou de J, não precisa disso, porque o ângulo vai dar 0, ou 0 ou 90. Então assim que fica as componentes na direção IJ. Com o tempo, assim, vocês podem estar confusos no início, pô, professor, é muita coisa. Não se preocupem, porque a gente vai usar isso aqui tudo na prática. Né? Não vai ser um conteúdo solto. Quando a gente for falar principalmente da parte de lei de Newton, a gente vai usar muito isso, principalmente em plano inclinado. Porque a base do plano inclinado é inclinado junto com o plano. Aí você tem que decompor as coisas para encaixarem lá. Algumas aplicações em física, por exemplo. O problema de queda livre, a gente tem a aceleração da gravidade como sendo um vetor para baixo. Certo? Que a aceleração é vetorial, lembre disso. É vetorial. Para a gente fazer cálculos matemáticos, a gente tem que escrever o vetor G em uma base. A base, pessoal, ela é arbitrária. Eu posso escolher a que eu quiser. Eu posso botar na direção que eu quiser e no lugar que eu quiser. Só que a gente, claro, vai fazer uma base que facilite a nossa vida. Eu não vou botar uma base doida. Então, normalmente, a gente segue uma base que está na direção dos vetores, porque é mais fácil de decompor. Então, normalmente, a gente usa uma base K virada para baixo, porque fica na direção do próprio G, ou eu uso uma base K virada para cima, que a única diferença é o sinal. Então, se eu adotar uma base para baixo, a minha gravidade fica positiva. Se eu adotar uma base para cima, minha gravidade fica negativa. É por isso que dá uma confusão no ensino médio, porque o professor nunca fala isso, né? Ah, porque quando é queda é positivo, quando é lançamento é negativo. Ah, por quê? Na verdade é porque quando tem queda é mais convencional você adotar uma base para baixo, porque todos os vetores são para baixo. E aí você não precisa inverter nada, entendeu? Agora, quando é um lançamento para cima, a maior parte dos vetores são para cima. A posição é para cima, a velocidade é para cima, só a aceleração que é para baixo. E aí você acaba tendo aceleração negativa. Mas eu posso resolver um problema de lançamento com a base virada para baixo. Dá o mesmo resultado. Dá o mesmo resultado. Aliás, os problemas da física não se alteram com a mudança do referencial. Esse é um dos postulados da mecânica da teoria da relatividade, né? Outro exemplo, a lei de Coulomb, que é a lei de atração das cargas elétricas, né? A gente escreve a equação da força vetorial. Lembra que eu falei, tem que ter vetor dos dois lados. Então, a força, que é um vetor, é igual a constante elétrica vezes as cargas pela distância ao quadrado, vezes o vetor da base, que é esse R aqui. Sacou?
Ou seja, se esse valor aqui for positivo, significa que a força é na direção de R. Então a força está puxando a carga 2. Se esse valor é negativo, a força é contrária a R, então significa que a força está afastando a carga 2. Então quando você estabelece bem uma base de vetorial, você tem uma noção muito mais clara da direção da força. Certo? Então o sinal que eu encontrar aqui vai me dizer se esse vetor resultante está na direção da base ou não, ou está ao contrário. Aqui que eu falei para vocês do problema de plano inclinado, né? A maioria dos vetores aqui, inclusive a aceleração vai ser para cá, né? Então é muito mais conveniente trabalhar uma base na direção do plano do que botar uma base convencional, né? Na horizontal e na vertical. Funciona, professor? Se eu fizer, funciona. Se vocês fizeram o problema, se vocês souberam o problema de plano inclinado com o vetor horizontal e vertical, a base, né? Você consegue fazer. Só que vai dar um mega trabalho, porque você vai ter que decompor um monte de vetores aqui. Você vai ter que decompor a aceleração, tem que decompor a normal, tem que decompor o atrito. Só o peso é que vai estar na direção de J chapéu, vai ser menos J chapéu, né? O resto você ter que decompor tudo. Se você adota a base na direção do plano inclinado, só o peso que fica fora da direção da base. Aí você tem que encontrar a direção X e uma direção Y, que é aquilo que eu falei antes, né? Você calcula pelo cosseno e pelo seno. Aí você consegue botar todos os vetores escritos na base J, e aí você resolve a equação. Que uma vez que você faça isso, pessoal, a equação ela só vai ter vetores da base lá. Tudo o resto vai ser número. Aí você resolve o problema. Beleza? Hoje foi pedreira, né? Estamos terminando. Bons probleminhas aqui para dar uma descontraída. Dois vetores são dados por... Aí aqui está escrito na base IJK. IJK é a mesma base IJ, só que agora com 3 dimensões. É IJK. Um para um lado, para o outro, para cima. Então tem o vetor A, o vetor B. Ele quer saber, na notação de vetores unitários, quanto equivale A mais B e A menos B. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Muito bem. A soma é a seguinte, é o mesmo procedimento que a gente adotou no início. A gente vai ter aqui A, ele quer saber A mais B, né? A mais B, quanto é que é A? Aí você vai escrever lá A escrito na representação da base. Vai ser 4 na direção de I, menos 3 na direção de J, mais 1 na direção de K. Isso aqui é o meu vetor A. Somado com menos 1 na direção de I, mais 1 na direção de J, mais 4 na direção de K chapéu. Aí essa soma se dá da seguinte forma. A gente vai colocar tudo que está na direção de I junto, tudo que está na direção de J junto, que está na direção de K também junto. Então vai ficar assim, ó. 4 menos 1 na direção de I, mais, aí na direção de J eu vou ter menos 3 mais 1 na direção de J, mais 1 mais 4 na direção de K chapéu. Resolvido. Então isso aqui vai ficar 3I menos 2, né? Menos 2J mais 5K. Esse é o resultado final. Certo? Se eu quiser calcular o módulo, você está perguntando aí, tá, né? Se eu quiser calcular o módulo, basta eu pegar, somar os quadrados e tirar a raiz. Só isso. Então vai ser 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, raiz quadrada. Dá um módulo também, isso é do vetor tridimensional. O outro é A menos B. Aí, como eu falei, A menos B, a gente vai inverter o B. Para inverter o B, basta a gente multiplicar todos os componentes por menos 1.
Porque produto de escalar por vetor, como é que a gente faz? A gente pega o escalar e multiplica pelas componentes. Então vai ficar assim, ó. 4i mais 3j mais 1k mais, aí você vai inverter tudo, ó. 1i menos 1j menos 4k. Troquei os sinais aqui, ó. Pá e pá. Beleza? E aí o resultado vai logo direto, né? 4 mais 1 dá 5. Como é que é? 4 mais 1, não? Eu inverti o sinal. 3 menos 1 dá 2. Professor, Oi. esse mais 3, não era para ser menos 3, não? Aqui? Sim. Não, porque a gente inverte só o B. É A menos B. Mas já é menos 3. Eita, que eu copiei errado, né? Aí fui eu que vacilei mesmo. Muito bem. Tá certo. Então é menos 3 menos 4 dá menos 1 dá menos 4. E aqui dá menos 3 vezes K. Beleza? Tá certo? Menos 4. Embaixo. A resposta na solução. Embaixo? 5 menos 4. Menos 4. Ah, é verdade. Menos 4. Menos 4. Beleza? Então aqui é a resposta da letra B. Letra C. Um terceiro vetor C, tal que A menos B mais C igual a 0. Aí é uma equação vetorial, né? A menos B mais C é igual a 0. Engraçado, o 0, eu ainda não sei, se vocês souberem, por favor, me respondam, se a gente bota com vetor ou sem vetor. Eu nunca nem perguntei, também ninguém nunca me falou. Perguntar ao pessoal da matemática, né? Se a gente coloca 0 com vetor, ou se basta botar o 0 puro e já representa a vetorial. Muito bem, vamos lá. Então eu vou ter que escrever o A. O A menos, como isso aqui é comutativo, gente, vamos pegar logo o resultado de A menos B que já está aqui, né? Porque esse aqui é comutativo. Ó. Lembra que eu falei que é comutativo? Então a gente já pode pegar aqui, ó, 5 menos 4j menos 3k mais... Ele não dá nenhuma informação desse C, né, velho? Então isso aqui eu vou chamar de cx na direção de I, mais cy na direção de j, mais cz na direção de k, é igual a 0. Então, sim, tá, não é difícil não. Então isso mais isso tem que dar 0, isso com isso tem que dar 0, aí você vai ter que sair calculando cada componente. Então vai ficar assim, ó, 5 mais cx é igual a 0, menos 4 mais cy é igual a 0 e menos 3 mais cz é igual a 0. Aí quanto é que dá isso aqui? Aí que é fácil, né? Cx vai ser menos 5, cy vai ser 4 e cz vai ser 3. Resolvido. Beleza? Tranquilo? Essa notação de base, ela é muito parecida com você simplesmente usar um plano cartesiano. Só que ela tem um rigor matemático mais correto. Como eu falei para vocês, se aparece um concurso, o cara faz uma equação sem usar o rigor matemático correto, isso é erro grave, pelo menos do meu ponto de vista. Então o cara... Eu já participei de muita banca de concurso aqui, para substituto principalmente. Aí já vi muito isso. O cara escrever a lei de Newton de maneira escalar. A lei de Newton, ela é isso aqui, ó. F é igual a M vezes A. É isso aqui a lei de Newton. Isso aqui, ó, é uma versão escalada da lei de Newton. Né? Então se o cara cair num concurso e escreve isso aqui, dizendo que é a lei de Newton, isso aí já corta ponto. Porque o caba não sabe diferenciar escalar de vetor.
Já é um erro grave. Então isso aqui, gente, faz parte do formalismo matemático da álgebra vetorial. Porque no cálculo vetorial você tem que ter vetor dos dois lados. Eu também já vi um concurso, não sei se foi um concurso, não sei se eu vi isso, mas eu vi um caso de, foi uma defesa de TCC. O cidadão escreveu uma equação com vetor de um lado e do outro lado não tinha nada, só tinha números. Eu falei, que equação é essa? Como é que você iguala um vetor com um número? Não tem como igualar. Você só iguala vetor com vetor. Porque o cidadão escreveu a lei, escreveu o vetor, mas do outro lado escreveu o exercício da base, né, para dar o formalismo matemático correto. Vamos lá. Mais uma. Ainda temos 20 minutos, hein? 2 besouros. As questões do Halley é tudo doido assim, né? Besouro. Na outra era um chihuahua. Um chihuahua que corria de um jeito todo maluco. 2 besouros correm em um deserto plano. Olha que cena. Hoje em dia com IA dá para fazer, né? A ilustração das questões do Halley. Partindo de um mesmo ponto. Beleza? Você vê, essa frase, ela fala que 2 besouros, eles correm partindo do mesmo ponto, mas você não sabe para que lado estão indo, né? Que está faltando a direção e sentido, porque a questão do vetor é importante. O besouro 1 corre meio metro, 0,5 metros, para leste, e 0,8 metros em uma direção 30 graus ao norte do leste. São 2 deslocamentos, que pelo que eu entendi, né? Para fazer e em uma direção, deve ser isso. O besouro 2 corre 1,6 metros em uma direção 40 graus ao leste, é leste aqui? Ao leste do norte? Então estou entendendo esse texto. E depois corre em outra direção. Quais devem ser o módulo e o sentido da segunda corrida do segundo besouro? Eu tenho que ler as questões, eu fico pegando e colando sem ler as questões, né? Estou lendo na hora. Mas menina, agora estou sem entender. Vamos lá, vamos tentar entender essa questão. Vamos lá. Ó, vamos lá, questão 2. Eu acho que aqui vai ser norte, sul, leste, oeste, beleza? O primeiro besouro, ele corre 0,5 metros para leste. Então deve ser isso aqui, 0,5 metros para leste, tá? 0,5. E depois, 0,8 metros em uma direção 30 graus ao norte do leste. Acho que eu estou entendendo agora. Aqui dá 0,8, que é o módulo, tá certo? E esse ângulo aqui é de 30 graus. Entenderam? 30 graus ao norte do leste. Então dá esse deslocamento aqui, eles foram 2 deslocamentos. O besouro 2 corre 1,6 metros em direção 40 graus ao leste do norte. Que louco, né, velho? Ao leste do norte. Deve ser assim, né? Vamos entender, 40 graus deve ser para cá, né? Vamos lá. Deve ser isso, né? E dá distância, não? Ele não fala o módulo, né? Ah, tá ali, é 1,6. Esse aqui é 1,6. Era para botar outra cor, né, velho? Para a gente não confundir tudo aqui. Vamos lá. 40 graus e é 1,6 metros. Ao leste do norte e depois corre em outra direção. Aí não fala que direção é. Fica difícil, né? Eu sei que estamos respondendo aí.
Qual deve ser o módulo? Deve ser porque é uma variável isso. Qual deve ser o módulo e o sentido, tá vendo? É uma variável. Da segunda corrida, que a gente não sabe, do segundo besouro, para que ele termine na mesma direção do primeiro. Então agora faz sentido. Então a pergunta é justamente essa. Esse segundo vetor aqui a gente não sabe. Ou seja, ele quer saber o módulo e o sentido. E aí, gente? Como é que a gente pode resolver isso? Oi? Sabe não? Só uma sugestãozinha. Faz a posição final do primeiro besouro e ver a diferença. Pode ser também. Tem várias formas de resolver isso aqui, na verdade. Porque assim, eu posso fazer, decompor os vetores, porque se eu decompor os vetores, eu vou saber, isso aqui já está decomposto, né? Vamos chamar isso aqui de vetor, vamos chamar de B1 e esse daqui de B2, certo? Vamos chamar o outro vetor de, eu não sei porque botei B, mas vamos lá. Vamos chamar esse aqui de C1 e esse aqui que a gente não sabe, vamos chamar de C2, beleza? O que é que acontece? B1, se eu disser que a base é assim, aqui é I e aqui é J, B1 ele vale 0,5 na direção de I, beleza? B2, aí eu vou ter que decompor. A componente X é dado pelo... Qual é a relação trigonométrica que trata do cateto adjacente? É o cosseno, né? O seno é o cateto oposto. Porque o cateto adjacente é o cateto que está aqui, ó, esse lado aqui é o cateto adjacente do ângulo. E a relação que trabalha com o cateto adjacente é o cosseno. Então esse aqui dá 0,8 cosseno de 30 na direção de I, mais 0,8 seno de 30 na direção de J. Aí eu escrevo a componente B, beleza? A componente C, o vetor C1, aí eu vou ter que decompor o C1, tá? Esse lado aqui de cima é a componente na direção de I. E esse lado aqui de cima é o cateto oposto ao ângulo 40, né? Cateto oposto é seno ou cosseno? Tem que lembrar isso. É seno. Então aqui vai dar 1,6 seno de 40 na direção de I, mais, aí o resto, a direção de J é o cosseno. 1,6 cosseno de 40 na direção de J. Aí está resolvido. E o C2, eu não sei quanto é que vale. Eu boto a variável. CY na direção de J chapéu. Aí o que é que acontece? Concorda comigo que B1 mais B2 tem que ser igual a C1 mais C2? Não é? Então a gente pode fazer assim, ó. B1, eu não sei se é a maneira mais fácil, gente. Eu estou tirando da cabeça agora. Eu nunca resolvo os problemas antes, eu sempre faço na hora, desde que eu comecei a dar aula, há 20 anos atrás. Nunca me deu problema, né? Não sei se vai começar agora. C1 mais C2. E aí a gente substitui tudo. 0,5i mais 0,8 cosseno de 30 na direção de I, mais 0,8 seno de 30 na direção de J é igual a 1,6 seno de 40 na direção de I, mais 1,6 cosseno de 40 na direção de J. Ainda tem mais, né? Vixe, meu pai do céu.
mais CX na direção de I, mais CY na direção de J. Ficou grande, né, velho? Vamos passar para o lado de cá para não ficar muito embaixo, né? Alguém visualiza uma maneira mais fácil de fazer isso? Por enquanto vai ser essa mesmo. Vamos para cá. Então, ó, vou revisar o que eu fiz aqui. A gente pegou e desenhou os vetores para entender o problema, certo? E a gente sabe que a soma desse vetor com esse tem que dar igual a soma desse vetor com esse. Porque está desenhado, né? Aquele jeito de somar vetores. É o fundo de um com a ponta do outro. É o fundo de um com a ponta do outro. Então, de fato, esse com esse dá exatamente a soma desse com esse. Só que para somar vetores, a gente tem que escrever as componentes. Certo? Você pode tanto só escrever as componentes, a componente x e a componente y, ou então você escreve na base j. Tanto faz. Tá certo? Podia ser feito das duas formas. E aí, quando a gente decompõe, ó, o primeiro vetor B1 está na direção de I, então ele vai ser dado por 0,5 vezes I. O segundo vetor, a gente vai ter que escrever a componente x, que é o cateto adjacente ao ângulo de 30, então a gente usa o cosseno, por isso que aparece o cosseno aqui. E a direção y é o seno. No vetor C1, como o ângulo é esse aqui de cima, a componente x é o cateto oposto, então é o seno, por isso que aparece seno aqui. E a componente y é o cosseno, que aparece aqui. E a variável c, o vetor c, a gente não sabe. E agora a gente vai somar. Esse somado com esse é igual a esse somado com esse. Dá uma conta comprida, mas não é difícil. É uma conta numérica, certo? Então vamos lá, vamos repetir aquela expressão ali embaixo, porque ficou muito pequenininha. Vamos dizendo aí, minha gente, 0,5 i mais 0,8 cosseno de 30 na direção de... É de I ou de J? Na direção de I mais 0,8 seno de 30 na direção de J é igual 1,6 seno, é seno, né? Seno de 40 na direção de I, mais 1,6 cosseno de 40 na direção de J, mais Cx na direção de I, mais C Y na direção de J. Essa é a equação. Então, você acabou a aula, foi, gente? Daqui a pouco, né? Acho que ainda tem mais duas questões ainda. Aí a gente vai pegar todos os termos que tem componente I, tá certo? Aqui é 0,5 mais 0,8 cosseno de 30. O que mais? É igual na direção de I, mais na direção de J só sobra 1, né? Aqui é 0,8 seno de 30 na direção de J, igual a 1,6 seno de 40 mais Cx na direção de I, mais 1,6 cosseno de 40 mais CY na direção de J. Aí, galera, é só igualar isso com isso e isso com isso, né? Então a gente vai igualar, basta botar aqui 0,5 mais 0, isso aqui na verdade a gente poderia ter calculado antes, né? Para não estar carregando cosseno para tudo que é lado. Bota logo o valor final do cosseno de 30, que eu acho que vale quanto? Vale meio, né? Não tem uma regrinha dessa? Mas vamos lá, já chegamos aqui mesmo, né? Eu não vou apagar tudo para fazer de novo. Seno de 40 mais Cx. E o outro lado eu tenho 0,8 seno de 30 é igual a 1,6 cosseno de 40 mais CY. Aí isso aqui resolve. Porque aqui é um número, são números. Basta jogar esse um para cá subtraindo. E aí resolve. Agora tem que ter calculadora, né? Para calcular esses cossenos todos aí. Mas isso aí resolve o problema.
Você vai encontrar a componente x e y daquele vetor C2 ali que está faltando. Então, esse é um problema de soma de vetores. Ok? Temos mais quanto tempo aí? 6 minutos. Deixa eu ver se dá para resolver isso aqui em 5 minutos. O vetor A paralelo ao eixo X deve ser somado ao vetor B, que tem um módulo de 7 metros. A soma é um vetor paralelo ao Y, com módulo 3 vezes maior que A. Vamos lá, dá para fazer. Cadê a lista de presença, hein, gente? Pronto. Tentem refazer essas questões depois em casa, sabe? Eu já coloquei, eu acho, no sistema. Eu vou colocar hoje, eu botei, mas não abri o olhinho ainda da semana, né? Eu já botei isso aqui num arquivo separado. Aí esse aqui vai estar disponibilizado amanhã, eu boto no link, né, para vocês, né? Oi, quem falou aí? Foi, eu peguei essas questões discutidas em sala e fiz uma outra lista. E aí, com a gravação, vocês acompanham lá como é que foi a discussão da aula e tenta fazer, né? Eu podia botar umas dessas na prova, né? Que a gente discute em sala, para ver se vocês estão prestando atenção. Não é não? Pode ser. Então, as 3 aí tá bom, né? Porque cada aula são as 5. Sei que cada aula daqui para lá tem mais 8 aulas, dá bastante questão, né? Sim, mas vamos lá, se a gente tá conversando aqui, não termina, né? Então, o vetor A é paralelo ao eixo X. Vetor A é paralelo ao eixo X. Deve ser somado ao vetor B, que tem um módulo de 7 metros. A soma é um vetor paralelo ao Y. Olha que coisa. Isso aqui é A mais B. Certo? E tem um módulo 3 vezes maior do que A. Espera aí, então vamos fazer o seguinte. 3 vezes maior que A. 2, 3, tá mais ou menos isso. Aqui é A e aqui é A mais B, certo? A soma de A mais B tem que dar um vetor paralelo ao Y e com um módulo 3 vezes maior, ou seja, o módulo de A mais B é igual a 3 vezes o módulo de A. A pergunta é, qual é o módulo de A? Oi? Ah, tem um módulo de B ali, né? Ainda tem essa informação, né? O módulo de B é 7 metros. O módulo de B é 7 metros. Quanto é que vale? A gente pode fazer uma geometria aqui, né, velho? Olha só. B está aqui, né? B é esse vetor aqui, ó. Concorda comigo? A mais B dá o vetor A mais B. Está aqui. Né? Tá certinho, né? Final de um com a ponta do outro. Então isso aqui dá um triângulo retângulo. Eu sei quanto é que vale isso e eu sei a relação entre isso. Resolvido o problema. Pitágoras, né? Módulo de B ao quadrado é igual ao módulo de A mais B ao quadrado mais o módulo de A ao quadrado. Aí eu sei que isso aqui vale 7. Eu sei que isso aqui é 3. 3 ao quadrado dá 9, né? Não, 3 ao quadrado é quanto? 3 vezes 9, né? É 9. 9 módulo de A ao quadrado mais módulo de A ao quadrado. Aí esse aqui vai ficar assim. Aqui dá 10A ao quadrado, né? Vamos botar direto aqui. Módulo de A ao quadrado vai ser 49, né? 49 dividido por 10. Que eu somei o A, esse aqui dá 10A ao quadrado, esse 10 vem para cá dividindo. Então, o módulo de A é a raiz de 4,9. Beleza? Tá certa a conta? Tá não? O A mais B é 3 vezes A. Não é 9A.
É porque está ao quadrado. Não, aí eu teria que tirar o quadrado. Então, cara, vamos lá. 3 não. 3A. A mais B é 3 vezes o módulo de A, certo? Só que ao quadrado. Só o módulo de A ao quadrado. Não. Se o módulo de A mais B é 3A, o módulo de A mais B ao quadrado é 3A ao quadrado. Não é não, gente? E aí você multiplica dos dois, tanto o 3 como o A vai para o quadrado. Então dá 9A ao quadrado. Certo? Mas a figura está errada. Tá errada? Diga aí por que tá errado. Não é o começo de uma até a ponta da outra. Sim, então. A mais B. Assumiu a ponta com a ponta. Não, aqui é o resultado, cara. O resultado é assim, você liga a base com a ponta. Ah, é verdade. Entendeu? Eu tô sentindo que eu tô perdendo a credibilidade nessa turma, né? Terei que recuperá-la. Uma boa prova recupera uma boa credibilidade, não? Pessoal, valeu. Até a próxima.